internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Continuando tratando das obras de Francisco Cândido Xavier, vamos hoje falar de um espírito muito relevante, o espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, na sua última encarnação, no século passado, ele nasceu no Maranhão, passou a infância miserável no Maranhão, depois se transfere para o Rio de Janeiro, onde conclui os seus estudos e torna-se um jornalista e escritor brilhante e muito conhecido. Ele escrevia em vários jornais pelo Brasil, numa época em que os periódicos eram meio de você levar informação às pessoas. E os periódicos tinham a sua estrutura e dentro dessa estrutura tinham as colunas, os colunistas, uns mais apreciados pelo público, outros nem tanto. Humberto de Campos era muito apreciado, principalmente pelo seu humor fino, a sua ironia sutil. E durante um período ele adota um pseudônimo de Conselheiro 20 e passa 20 na forma romana, Conselheiro com 2x, XX. E ele adota esse pseudônimo e passa a destacar alguns pontos pitorescos, irônicos, de algumas personalidades da época, tornando os seus textos muito leves e agradáveis de se ler, porque havia muito humor e muita ironia. Torna-se extremamente conhecido, passa a ter várias colunas em vários jornais e consegue sobreviver de alguma forma, consegue sobreviver com esses recursos, que não eram muitos, mas lhe dava uma sobrevivência tranquila. E até que ele adoece, já imortal, já membro da Academia Brasileira de Letras, porque escreveu vários livros, tem uma obra literária vasta, ele começa a adoecer, aposenta o conselheiro, né, que era o seu pseudônimo, e adota o pseudônimo Fênix Luminosa. Já morando em São Paulo, num quarto de pensão, devido aos seus parcos recursos, ele passa a escrever sobre a dor da doença, a dor da solidão, passa a receber cartas das pessoas também dividindo as suas dores e passa a responder essas cartas nas colunas onde ele escrevia. E as pessoas vão às lágrimas ouvindo aquela fênix luminosa. E ele ganha corpo novamente como um grande colunista, um homem que entende a alma humana até o seu prematuro desencarne, que o leva ao plano espiritual. Passados alguns meses do seu desencarne, ele se apresenta a Chico Xavier, convidado que foi pelo Espírito Emmanuel para fazer parte da equipe que trabalharia na construção da obra em torno de Chico Xavier. E ele vem e passa a escrever com o nome Espírito Humberto de Campos várias obras. E isto cria, na época, um furor, porque os jornais divulgavam, lançado mais uma mensagem de Humberto de Campos morto. Então imagina aquilo no jornal naquela época, né? A manchete do dia, Humberto de Campos morto escreve. Aí como é que é? Está morto, tá escrevendo? E aquilo gera, eu não vi uma certa ignorância na época, aquilo gera uma coisa nova, né? Uma coisa diferente. E os que o conheceram, que privavam com ele, que fizeram parte com ele da Academia Brasileira de Letras, passam a analisar a obra, as mensagens. E realmente diz, é Humberto de Campos. É o jeito dele escrever, é ele que está escrevendo. Alguns visitam Chico Xavier, conversam com ele e vê que não podia ser Chico Xavier escrevendo aquilo. E o que dá autenticidade ao fenômeno mediúnico. Bom, para surpresa de todos, as obras são publicadas, algumas obras com o nome Humberto de Campos. A família, então, já que a autenticidade é Humberto de Campos, o direito autoral é nosso. E entra na justiça, o que gerou uma intensa disputa jurídica, e tem até um livro, a Psicografia ante os Tribunais, do Dr. Miguel Tempone, onde ele trata desse processo, onde o Chico Xavier teve um papel preponderante no final. E aí acaba que Humberto de Campos se entristece com a família, a maneira como a família conduziu as coisas, e passa a escrever, continua psicografando com o Chico, mas aí com o pseudônimo Irmão X. Então, Humberto de Campos e Irmão X são a mesma pessoa. O motivo pelo qual ele adota o Irmão X é por causa desse processo que o Chico ganhou
mas para não deixar brecha, preferiram adotar o pseudônimo Irmão X. Ele é dotado de uma característica de escrever cativante. Você começa a ler Humberto de Campos e você não quer parar mais, porque você vê várias abordagens e na primeira fase dele, quando ele escreve cartas e crônicas, pontos e contos, contos e apólogos, são crônicas suaves, histórias deliciosas que você vai lendo, serve muito como base para palestras, para exposições, mas também para reflexão. Então é o espírito Humberto de Campos na fase dele que ele estava na encarnação do conselheiro. Ele está escrevendo, ele está tendo uma visão muito assim espirituosa, se podemos usar esse termo, da espiritualidade. Quem está olhando o mundo fora do corpo. Então é que ele deixa que aquela verve dele apareça. Já na segunda fase, como Irmão X, já é Humberto de Campos mais espiritualizado. Né? O tempo no mundo espiritual, os estudos no plano espiritual começam a afetá-lo. E ele começa a se tornar mais reflexivo, mais consistente, eu diria até um pouco mais denso. É interessante a gente notar como você vai vendo a personalidade da pessoa mudando. Como nós vemos isso no Espírito André Luiz ao longo da série Nosso Lar. Como ele foi modificando no tempo dele no plano espiritual. E o mesmo ocorre com o Espírito Humberto de Campos, que acaba tendo esses dois momentos, esses dois instantes. Esses livros que eu citei aqui, Contos e Apólogos, Crônicas dele em Túmulo, Contos dessa e de outra vida, Pontos e Contos, são livros muito interessantes, são livros muito bons, são livros, como eu disse, com crônicas fáceis de você ler. Mas daí surgem as obras mais consistentes, né? Por exemplo, essa aqui, ó, Luz Acima, onde ele já trata de questões de Jesus. Aqui ele um pouco que se aproxima do Espírito Amélia Rodrigues, que nós vamos falar depois, quando tratarmos de Edivaldo Franco. E a gente pode ver um Humberto de Campos bastante consistente em termos evangélicos. Mas há uma obra dele que ela é, assim, emocionante. É uma obra que eu tenho, ela tanto impressa quanto em Kindle, em formato digital, e como eu gosto de consultar essa obra. É chamada Boa Nova. Aí vem toda a dor da doença dele, o seu encontro com Jesus, a maneira como ele buscou entender o que estava ocorrendo. Ali aparece, né, o intelectual, o pesquisador, o jornalista, o cronista diferenciado, aparece nas pesquisas que ele faz sobre Jesus de Nazaré. Tem uma página nesse livro Boa Nova, onde ele fala do desencarne de Maria de Nazaré, que é deslumbrante. Então é uma obra, assim, eu diria assim, que ninguém pode deixar de ler essa obra. Então é o Irmão X falando da vida de Jesus, de fatos depois da passagem de Jesus, muito importantes. Então eu recomendo a leitura dessa obra, chama atenção para esse autor, Irmão X. E tem uma obra que todo brasileiro deveria ler, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque é uma obra que quando eu junto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com a obra A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel, eu tenho um retrato muito fiel do que está acontecendo no Brasil hoje. O processo sociológico, histórico, de construção da civilização brasileira, vindo desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje. Então, desde aquele tempo até os dias de hoje, a espiritualidade, Humberto de Campos vai dando todo um processo. Nós vemos nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o Espírito Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, escolhido por Jesus, e o próprio Jesus de Nazaré, trazendo informações sobre o Brasil. Jesus falando a Ismael, dizendo o que deveria ser feito. Agora você vai chamar tal espírito, ele vai reencarnar e será o fulano de tal. Então ele vai mostrando como é que foi
como é que o Brasil foi formatado por Jesus e por Ismael. Qual o nosso papel nisso? Qual o papel da monarquia? Qual o papel da república? A velha república, depois ele vai até ali, com a proclamação da república. O que ocorreu, como que as coisas ocorreram, Dom Pedro I, Dom Pedro II, os bandeirantes, né? A libertação da escravatura, tudo isso é tratado nesse livro. Como é que as coisas foram sendo vistas, qual é o tipo de espírito que foi trazido para cá. E nós vamos tendo condições de entender o processo de evolução da civilização brasileira sob o prisma da doutrina espírita, o que nos permite entender o que está ocorrendo hoje, o que vem ocorrendo com esse Brasil sofrido, que vem lutando muito. É um livro que não é para ser lido uma vez, na verdade é um livro para ser várias vezes, ser estudado. Quando eu fui fazer um seminário, participar de um congresso da Federação Espírita do Amazonas, em 2016, eu estudei muito esse livro novamente e me surpreendi, porque coisas que eu tinha visto anteriormente, eu já estava com outro olhar, até pelo conhecimento maior, maturidade, fase da vida, eu entendi de forma diferente. É obrigatório para o espírita, eu diria, ler essa obra. E para aquele que moreja na doutrina espírita, que faz palestra, coordena estudo, a leitura desses livros do Humberto de Campos é indispensável para ter material para poder contar fatos às pessoas, falar com elas, conversar com elas sobre esses conteúdos. Então hoje nós trouxemos o espírito Humberto de Campos, a sua obra, a sua biografia muito resumida e a citação de algumas obras desse espírito magnífico, esse espírito muito amigo, muito generoso, que nos traz reflexões muito sérias acerca da vida e do papel do espiritismo na Terra e nas nossas vidas. Então fiquemos em paz, guardemos a paz de Jesus e que Ele esteja conosco sempre.